pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago para vocês o terceiro Eu Sou de Jesus, que é Eu Sou o Pão da Vida. Esse vídeo faz parte da série aqui do canal que eu vou contar para vocês sobre os 7 Eu Sou de Jesus. Eu já contei os 2 primeiros Eu sou a luz do mundo e eu sou o bom pastor. Esses outros 2 vídeos estão aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre Eu Sou o Pão da Vida. Jesus é tudo para nós, não é verdade? E nós precisamos aprender mais sobre Ele, tudo que Ele é para nossas vidas, aprender sobre Ele, com Ele, sermos parecidos com Ele, não é verdade? E essa história se encontra em João, capítulo 6, a partir do versículo 25. Eu estou aqui com a minha Bíblia já aberta nesse capítulo e eu vou contar essa história para vocês, tá bom? Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar se você gostou e também compartilhar com alguém que precisa assistir. Esse vídeo serve tanto para crianças, professores do Ministério Infantil, pais que desejam ensinar sobre a Palavra de Deus para os seus filhos e assim por diante. Eu espero muito que vocês gostem e curtam esse vídeo e se inscrevam no canal, tá bom? Então vamos lá? O objetivo dessa lição é que a criança compreenda que o pão, ele é capaz de suprir nossas necessidades físicas. Mas Jesus, que é o pão da vida, ele supre todas as nossas necessidades, tanto físicas quanto espirituais. Jesus é capaz de nos preencher e ele é tudo que nós precisamos para viver. E um versículo que é o base dessa lição está em João 6,35, em que Jesus diz assim: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Eu vou deixar aqui também algumas dicas de canções para você contar com seus filhos ou também usar na sua lição do Ministério Infantil, tá bom? E agora eu quero perguntar uma coisa. Crianças, qual o seu alimento favorito? Se você estiver me assistindo, comenta aqui embaixo, tá bom? Agora vamos para a lição bíblica. Crianças, vocês se lembram daquela história em que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos? Vocês se lembram que foi um menino que emprestou o lanche dele e Jesus, com aquele lanchinho, fez uma multiplicação que alimentou multidões? Depois de Jesus ter feito esse milagre, multiplicado 5 pães e os 2 peixinhos, algumas outras coisas aconteceram. Foi nessa parte em que Jesus andou sobre as águas e encontrou com os discípulos no meio do mar. Depois deles terem viajado durante a noite no mar, eles chegaram do outro lado. E vocês não imaginam quem estava lá esperando por ele. Sim, aquela multidão que Jesus alimentou com aqueles 5 pães e 2 peixinhos. E aquelas pessoas ficaram felizes e elas perguntaram: quando você chegou por aqui, Jesus? Mas Jesus sabia bem o que aquelas pessoas queriam. Elas não queriam a palavra de Jesus ou nem os ensinamentos dele, ou nem a presença dele. Elas queriam se alimentar. E Jesus sabia que elas queriam comer. Mas Jesus disse bem assim para aquela multidão: não queira a comida que estraga, mas busca uma comida que permanece para sempre. Crianças, se a gente não comer o pão, ele vai estragar, vai embolorar. E Jesus falou para a gente não procurar por esse pão aqui, mas nos importarmos com a comida que vive para sempre. Vocês sabem qual é a comida que vive para sempre? Antes de eu te contar qual a comida que vive para sempre, eu quero relembrar com vocês uma história lá de trás do Antigo Testamento, que é a história de Moisés. Vocês se lembram quando Moisés foi até o Egito para libertar o povo de Deus do poder do faraó? E eles andaram por muitos anos no deserto até chegarem à Terra Prometida? No deserto não tinha comida. Então sabe o que aconteceu? Deus mandou um pão que caiu do céu. Todos os dias Deus mandava o maná. Maná significa: o que é isso?
Que é o que as pessoas perguntaram quando ouviram aquele pão cair do céu. O maná era branquinho e tinha gosto de mel. Eu vou mostrar para vocês aqui algo parecido com o maná, fisicamente, tá bom? Mas o gosto era de mel. Imagina só, crianças, Deus mandando um pão diariamente para a gente comer. Só que as pessoas deviam separar apenas a quantidade que elas iam comer naquele dia. Porque se elas guardassem esse maná, ele apodrecia, enchia de bicho. Então Deus falava para elas não guardarem, porque esse maná estragava. O maná estragava. O pão, se a gente não comer ou não guardar direitinho, acaba estragando também, embolorando. E mesmo se essas pessoas comessem a porção do dia, nos outros dias elas também sentiriam fome. Nós também. Nós comemos e logo depois nos sentimos com fome, não é verdade? Mas existe um pão que nos sacia por inteiro, um pão que mata a nossa fome e que nos supre, tanto no físico quanto no espiritual. Jesus disse que ele é o pão que desceu do céu, o pão que dá vida ao mundo. E as pessoas falavam, nós queremos esse pão que dura para sempre, esse pão que permanece, que não estraga. Jesus falou, eu sou o pão, quem crer em mim nunca mais terá fome, e quem beber de mim nunca mais terá sede. Jesus estava falando de fome e sede espiritual. Sabe, crianças, muitas vezes nós sentimos fome e aí nós nos alimentamos para saciar a nossa fome. Mas muitas vezes nós nos sentimos tristes, vazios, sozinhos, com medo. E quando nós recebemos Jesus no nosso coração, pedimos para Jesus entrar na nossa vida, abrimos a portinha do nosso coração para receber Ele, Jesus, Ele nos traz alegria, Ele nos traz paz, Ele nos traz vida, Ele supre as nossas necessidades, Jesus responde às nossas orações. Quando pedimos por alimento, quando pedimos por paz, quando pedimos por força, Jesus está sempre presente e não nos deixa sozinhos. Ele supre todas as nossas necessidades. E sabia que pessoas que não têm Jesus no coração, elas muitas vezes sentem um vazio, algo que precisa ser preenchido. E quando recebemos Jesus no nosso coração, esse vazio é suprido pela presença dele. E Jesus nos completa. Porque Deus é o nosso Pai, o nosso Criador, e nós pertencemos a Ele. E Jesus é o Filho de Deus. Quando colocamos Deus na nossa vida, Jesus no nosso coração, nós somos preenchidos e nós somos conectados com aquele que nos criou. Então, muitas vezes, nós procuramos coisas nessa vida para nos suprir, como, por exemplo, alimento, como, por exemplo, jogos, como, por exemplo, coisas desse mundo mesmo que a gente procura para nos trazer felicidade. Mas nós precisamos entender que nós somos criação de Deus e é só nele que nós vamos nos sentir completos. E é ele que nos pode dar uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida eterna. Então, Jesus é o pão que alimenta a nossa vida, o nosso coração. Esse pão aqui, ele nos dá fome de novo. Daqui a um tempo a gente volta a sentir fome depois que come ele. Mas quando a gente recebe Jesus na nossa vida, a gente tem as nossas necessidades supridas nele. Nós temos uma vida plena nele. E mesmo que essa vida na terra nos tragam coisas ruins, tristezas, decepções, doenças, nós temos uma vida eterna nos esperando, que é uma vida sem choro, sem morte, sem doença, em que Jesus vai enxugar todas as nossas lágrimas e nós viveremos para sempre na presença do nosso Pai. E isso é maravilhoso. Então, quando nós temos Jesus no nosso coração, nós temos tudo o que precisamos. Ele é o pão da vida, ele é aquele que nos alimenta e nos sustenta para sempre. Então, Jesus falou: se alimentem de mim, recebam a mim nos seus corações. Só que aquela palavra foi muito dura. Algumas pessoas não quiseram receber aquilo. Algumas pessoas não entenderam e nem queriam mesmo entender e nem queriam receber Jesus em seus corações. Então, muitos seguidores abandonaram Jesus. Muitas pessoas foram embora.
E sabe quem apenas sobrou? Sobrou os 12 discípulos de Jesus. Então Jesus, que já estava triste por as pessoas virarem as costas para ele, perguntou para os discípulos: vocês não querem ir também? Então Pedro disse uma passagem muito importante: para quem iremos? Pois só tu tens as palavras de vida. Então Pedro, ele entendeu que a gente pode às vezes até fugir de Deus, deixar de ir na igreja, podemos deixar de buscar ao Senhor, podemos às vezes viver uma vida de pecado, mas nada disso vai nos preencher, nada disso vai nos trazer alegria, nada disso vai nos sustentar. E às vezes, no momento da dor, a gente não vai ter em quem se apegar. Então, para onde ir? Para quem ir? Se só Jesus tem as palavras de vida, só Jesus é poderoso para nos salvar, só Jesus pode nos libertar do pecado e nos dar uma vida em paz, de graça, de amor, uma vida eterna, não é verdade? Então, que você tenha essa consciência de que Jesus é o pão da vida, aquele que te alimenta, aquele que te sustenta, aquele que te ama, e que você possa receber Jesus no seu coração e que você possa entender que ele vai estar sempre do seu lado e você nunca vai estar sozinho com Jesus, tá bom? Se você tiver alguma necessidade, ore e entregue pedindo a Jesus e ele vai suprir as suas necessidades ou vai enviar pessoas que são amigas dele para te ajudar. Eu espero muito que você tenha gostado dessa história. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!